Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação, que a gente faz um vídeo aí de 10 a 12 a 15 minutos, rápido pra gente falar sobre uma empresa que o pessoal tá perguntando lá no Instagram. A pergunta que chegou de hoje foi essa aqui: se Taesa está ficando barata, sim ou não? E essa pergunta é muito interessante, por quê? Porque quando a gente olha aqui o longo prazo da Taesa, a gente vê que é uma empresa muito tranquila, muito consistente e que traz muita segurança para o investidor de longo prazo. Dificilmente ela cai bastante. Só que a pessoa que olha apenas aqui o 2022, ela vai ver que a ação caiu aqui uns 10 a 12% desde a máxima, então ela fica com certo medo ou pensando que é uma oportunidade. Então isso que a gente vai responder nesse vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser mandar pergunta, não deixa de seguir a gente lá no Insta também, @dica de hoje, aquele tracinho de baixo 7. A gente já começa. Bom, agora que vocês já entenderam um pouco como é que aconteceu com o preço da ação, vamos mostrar como é que a empresa tem pago dividendo ao longo dos últimos anos, tá? Hoje uma unit, por exemplo, da Taesa, que corresponde a uma ação ordinária mais duas preferenciais, ela está valendo em torno de R$ 37, hoje até está subindo um pouquinho. Quando a gente olha ela desde o IPO aqui, olha que interessante, né? A empresa, esse aqui é o dado oficial da própria empresa, ela já distribuiu R$ 42,89, sendo que ela ainda nem botou esse R$ 1,06 que foi agora há 10, 15 dias atrás e que está aqui. Então, na verdade, já é quase R$ 44. Ou seja, tá? Isso é uma das coisas que precisa ficar muito claro para você. A pessoa que investiu em Taesa no IPO ali em 2011, ela já ganhou mais do que o preço atual da ação. Se ela reinvestisse os valores, teria ganho talvez mais do que o dobro do valor do que está hoje, tá? Então esse é o ponto que você precisa ter em mente, porque é isso que faz o teu capital ganhar no longo prazo. Não é se o Ibovespa está maior ou menor do que há 2, 3 anos atrás. Você conseguir fazer esse trabalho e escolher boas empresas é o principal, tá? Então agora vamos aproveitar para mostrar uma outra questão que eu acho que é muito importante e que tem a ver com a forma como é pago os dividendos da empresa. A gente vai ver aqui, ó, que a empresa ela vinha pagando sempre entre 90% e 95% do IFRS. Em 2018 tem uma ruptura porque existe uma mudança de contabilidade, que é o IFRS 15. Tá? Ele acabou mudando a forma de contabilização, por quê? Porque os projetos que são feitos ao longo do tempo, hoje em dia, aquele valor gasto no projeto, ele é considerado receita. E aí a gente tem como custo aquele valor que a ANEEL imaginava que seria o gasto desse projeto. Então, se a empresa conseguir fazer o projeto de R$ 1 bilhão por 800 milhões, ela tem uma margem de implementação da infraestrutura de 200 milhões. Da mesma forma que se ela gastar 1 bilhão e 200 milhões em um projeto que estava orçado em 1 bilhão, ela tem uma margem negativa e ela acaba gerando um prejuízo de 200 milhões. Só que esse dinheiro não entra realmente no caixa da empresa. Isso é feito por quê? Porque vai ter uma contrapartida lá no ativo, que vai ser o ativo contratual, que é em cima desse ativo contratual que é feito todas as remunerações, dos cálculos de remuneração da empresa. Então acabou que trouxe essa distorção aqui. À medida que a empresa vai concluindo as obras dela e vai reduzindo a quantidade de novos projetos, você vai vendo que vai voltando aqui para essa faixa de 90%. Quanto menos projetos a empresa tiver para crescer, mais ela vai ficar próxima dos 90% a 95%. Quanto mais projetos ela tiver, mais eficiente ela for, mais ela vai ficar abaixo, porque ela vai ter um ganho nessa implementação de infraestrutura, e quanto mais ineficiente ela for, pode ser até que ela fique acima de 100%. Então olha como é que é louco, né? É o oposto, né? Quanto mais eficiente, menos o payout que ela vai ter. Então, como é que funciona agora as receitas da empresa aqui nesse período atual? E a gente vai olhar só IFRS. Por quê? Porque o IFRS
é que causa o dividendo dela e a maioria das pessoas compra a empresa por causa de dividendos. Talvez em um vídeo mais longo, vídeo lá dentro da área de assinantes, a gente pode tratar do regulatório, que o regulatório está voando, está crescendo. Talvez eu até passe rapidinho aqui só para vocês poderem olhar. Então, o que aconteceu aqui no IFRS? Né? A gente tem aqui operação e manutenção em crescimento, remuneração do ativo contratual de concessão também crescendo 35%, até porque entrou em operação os ativos de Janaúba e de Santana uma partezinha. Tá? Em compensação, implementação de infraestrutura, que a receita diminuiu muito, né? Entrou em operação Janaúba e uma parte de Santana, reduziu aqui a implementação de infraestrutura. Isso aqui ainda deve subir nos próximos trimestres, porque está começando a andar o projeto de Ananaí. Mas aí isso vai acontecendo ao longo do tempo e eles são menores do que os outros dois somados. Então não deve chegar a esses valores aqui de 827 milhões e 408 milhões em um trimestre. Agora, o que pegou mesmo foi essa correção monetária. A gente viu que o IPCA ele ficou negativo nesse trimestre e o IGPM não ficou negativo, mas ficou muito pequenininho, ficou ali quase próximo de zero. Então a gente vê aqui um número negativo na correção monetária. Então quando a gente vê aqui o total de receitas da empresa, a gente vê 1 bilhão contra 505 milhões. E aí, claro, né, você tem uma receita que é a metade do que era, é mais do que natural que o lucro fique menor também, igual aconteceu agora. Um lucro veio de 300 e poucos milhões aqui, deixa eu ver se consigo achar esse número aqui rápido. Tá aqui, lucro líquido IFRS, 302 milhões, e a empresa ficou inclusive mais eficiente. Quando a gente olha o regulatório aqui, a gente vai ver que a empresa cresceu 17%, o EBITDA regulatório cresceu 18%, a empresa ganhou margem inclusive. Então a gente vê que a empresa no regulatório, que é aquilo que realmente gera caixa para ela, trouxe resultado positivo. Por isso que eu não me incomodo com o que está acontecendo hoje na empresa. Inclusive, isso está aqui, o RAP das concessionárias, que é a receita anual permitida pelo regulatório, cresceu 15,2%. A parcela variável, que é aquele valor que ela perde da RAP por causa de indisponibilidade, caiu 82%. Quer dizer, ela se tornou mais eficiente, ela está mais disponível, o sistema dela ficou muito mais disponível. Então a empresa teve aqui essa alta de 17% no total, o que não me incomoda muito. Para vocês terem uma ideia de como isso é contabilizado, a gente tem aqui no final um anexo que mostra muito bem tudo isso. Se eu não me engano é o 5.2 aqui, que mostra exatamente isso, a movimentação do ativo contratual, que é isso aqui que dá o dinheiro da empresa que você vê depois como dividendo. Então você tem o ativo contratual do segundo trimestre de 2022, remuneração do ativo contratual, a correção monetária, a receita, todas essas receitas que a gente viu ali, menos a RAP, que é o que a empresa recebe realmente, e aí esse valor abate do ativo contratual que vai sobrar no terceiro trimestre de 2022. Tá? Aqui a única questão que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: a Taesa, ela tem uns projetos, que é o TBE, que ela é um pouquinhozinho de nada minoritário, 49,99%, e a Alupar é a majoritária. Então a Alupar consolida no balanço dela e a Taesa coloca como equivalência patrimonial. Nessa tabela aqui, ela coloca como se fosse tudo consolidado. Então vai ter uma diferença em relação àqueles valores que a gente viu antes. Então aqui a gente tem a taxa anual de reajuste dos ativos contratuais, aqui a gente tem a remuneração do ativo contratual, a correção monetária aqui a gente vê algumas bastante negativas. Olha só, Janaúba e Santana, que são os dois projetos mais novos aqui, puxando bastante para baixo esses números, tá? E aí a gente percebe esse número aqui, 93 milhões para baixo. Tá? Nem Janaúba nem Santana vai continuar tendo um número tão negativo assim, e além disso a gente vai ter um IGPM e um IPCA mais tranquilos no próximo trimestre. Tá? Então o que aconteceu aqui? Nesse período a gente teve uma receita muito baixa, mas você vê que o ativo contratual ficou mais ou menos estável, em 19 bilhões de reais. Então você imagina, tem 19 bilhões de ativo contratual sendo corrigido monetariamente todos os trimestres a taxas altas.
né? Então isso que a Taesa vai conseguir gerar para a gente. Então, na hora que a gente vê esses dividendos aqui e que a gente percebe que o lucro líquido da empresa chegou a bater 2 bilhões e 200 milhões aqui por 2 anos seguidos de inflações mais altas, e mesmo considerando que a inflação não vai ficar alta, que hoje em dia já não é mais uma certeza, mas supondo que ela não fique, até porque vai ter recessão externa, talvez tenha uma queda de crescimento no Brasil, aí pode trazer preço de commodities para baixo. Então, na minha visão, a inflação é para baixo, tá? Mas, enfim, vamos imaginar que pode não ser também. Mas, sendo inflação para baixo, esse lucro aqui vai reduzir agora para 1.700, mais ou menos, e talvez no outro ano vá para 1.400, 1.300, mais ou menos. Afinal, a gente tem ali um ativo contratual alto que vai fazer com que exista algum lucro. Se a empresa paga ali 90%, por exemplo, ela ainda tem 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 100 mais ou menos de lucro. Tá? Então, de lucro não, de dividendos distribuídos. Então, quando a gente pega esse número aqui, só para facilitar a conta, olha só, 365 milhões gerou 1,06 de dividendos. Então são 344 milhões de units mais ou menos em circulação. Tá? Se você imaginar 1.100, por exemplo, sendo distribuídos, que é a menor faixa dessas que eu botei, a gente vai ter R$ 3,19. A nossa estimativa é que a Taesa pague em torno de R$ 3,50 no próximo ano. R$ 3,50 é bom? Na minha visão é bom. É menor do que foi 2021, que foi R$ 4,50, é menor do que foi 2022, R$ 3,79. Tá? É menor do que vai ser 2022 também. Agora, R$ 3,50 no preço atual de R$ 37,00 é um preço bom para comprar ação? Aí vai depender do juro futuro. Né? Hoje a gente tem aí um yield esperado projetado de 9,5%. 9,5% é bom ou é ruim? Se o juro cair para 7%, é excelente. Né? Tudo para a Taesa subir para R$ 45, R$ 50. Agora, se o juro subir para 20%, por exemplo, a Taesa vai ter que diminuir de preço, porque ela não vai conseguir aumentar o dividendo dela de 3,50. Talvez aumente um pouquinho pela inflação, vai para 4, 4,20. Mas para chegar em 20%, ela teria que cair para quanto? Para 21, 22, por exemplo. Então, o que vai acontecer com a Taesa, a gente não tem como dizer, porque depende do juro futuro. Agora, se pensar numa matriz de probabilidade, a maior chance é o quê? É o juro cair com a inflação toda do mundo todo em recessão para baixo? Ou é o juro subir por causa da questão fiscal do Brasil? É muito mais provável a primeira opção. Então, na minha visão, Taesa é compra. Agora, eu não pegaria todo o meu dinheiro e colocaria em Taesa. Tá? Então, aí está a resposta, se ela está barata ou não. Na minha visão, sim. Na visão de muitas pessoas do mercado, não, até porque existem outras empresas mais baratas, mas ela é muito consistente. Eu acho que tem muitas pessoas que gostariam de ter uma empresa igual a essa, que está sempre pagando bons dividendos ao longo do tempo e que na crise não sofreu e que passou ali recessão e também não sofreu. Então, isso tudo é levado em consideração de acordo com o perfil da pessoa. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.